E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 6 de 1 Timóteo. Ou seja, nós vamos ler 1 Timóteo inteira neste dia. E hoje é o dia 239 de... Como é que fala? Que estamos lendo aí a Bíblia, do que estamos no plano. 239 dias de plano de leitura que estamos lendo a Bíblia consecutivamente, tá bom? Então, se você quiser participar desse plano de leitura, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem ou as postagens, tá bom? E assim você nos acompanha. Então, a gente vai orar, como de costume, para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos ensinar, vem fazer com que a gente aprenda, vem cancelar todas as distrações e que a gente venha prestar atenção à Palavra. Eu peço te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O capítulo 1 aqui de Timóteo já começa com as saudações de Paulo, né? Como de costume nas cartas dele. Versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 3, que tem o título Advertência contra falsos ensinos. Versículo 3. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Pronto, pessoal, agora a gente vai para o versículo 12, que tem o título A gratidão de Paulo pela misericórdia de Deus. Versículo 12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que, assim, Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Pronto, pessoal. Agora a gente vai para o versículo 18, que tem o título A responsabilidade de Timóteo. Versículo 18, capítulo 1. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pronto, meus irmãos, no versículo 20 nós terminamos aí o capítulo 1 de 1 Timóteo. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título Instruções a respeito do culto. Versículo 1 do capítulo 2.
Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Pronto, meus irmãos, no versículo 15 nós terminamos o capítulo 2 de Timóteo. Agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título Os Líderes da Igreja. Versículo 1 do capítulo 3. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 14, que tem o título As Verdades de Nossa Fé. Versículo 14 do capítulo 3. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Pronto, meus irmãos, versículo 16, nós terminamos o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem o título Advertências acerca dos falsos mestres. Versículo 1 do capítulo 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam a certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom.
Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 6, que tem o título Um bom servo de Cristo Jesus. Versículo 6 do capítulo 4. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Pronto, meus irmãos, versículo 16, nós terminamos o capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4. Agora a gente vai para o capítulo 5, que tem o título Conselhos a respeito de viúvas, líderes e escravos. Versículo 1 do capítulo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos. Foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma, enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções, sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder,
Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro. Não beba apenas água. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo um dia serão conhecidas. Meus irmãos, no versículo 25 nós terminamos o capítulo 5, mas não terminamos a leitura. A gente ainda vai para o capítulo 6, que é a continuação do título anterior, que é Conselhos a respeito de viúvas, líderes e escravos. Versículo 1 do capítulo 6. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus em seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 2, que tem o título Falsos ensinos e riquezas verdadeiras. Versículo 2 do capítulo 6. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas, que resultam em inveja, divisões, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título Instruções Finais de Paulo. Versículo 11 do capítulo 6. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregou de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente ele pertence à imortalidade, e ele habita em luz, tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra, poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você, com suposto conhecimento. Alguns se desviarão da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você. Amém, meus irmãos. No versículo 21 nós terminamos o capítulo 6 e também terminamos nossa leitura diária de hoje e também terminamos o livro de 1 Timóteo. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, tá certo?
Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.